Um estudo realizado pela Korber em 2019 apontou que 50% dos clientes acreditavam que as suas operações logísticas tinham ficado mais complexas naquele ano. Em 2022, esse mesmo estudo teve 71% de respostas apontando um crescimento da complexidade. Todos esses desafios que você encara nas suas empresas e que nós também encaramos são o tema do nosso terceiro episódio dessa temporada do Log Talks, o podcast de logística em que a gente discute com especialistas as tendências e o que está acontecendo para melhorar toda essa cadeia. Nesta temporada, nós estamos recebendo Rubens Batista, que é CEO do Martins Atacadista. Também estamos recebendo Elcio Lenz, diretor-presidente da Korber para a América Latina. Muito bem-vindos para o nosso terceiro episódio, em que a gente vai falar desse tema complexo, que é essa complexidade, né? Logística. Obrigado. O que tornou-se mais complexo, no teu entendimento, nos últimos anos, especialmente nesse pós-pandemia que a gente está vivendo em termos de logística? Bom, eu acho que, sem dúvida nenhuma, a previsibilidade ela ficou bem mais difícil, né? Durante a pandemia, logo quando começou, nós tivemos que ajustar, porque os sistemas que nós tínhamos de ordenamento, né, de compra, eles estavam ajustados para uma realidade que não estava acontecendo, né? Então, predizer a demanda estava muito difícil, né? Então, é claro que e houve também, a gente experimentou faltas também, né? Problemas principalmente no não alimentar, menos no alimentar, o alimentar mais em algumas cadeias. Você pega, por exemplo, bebidas, logo no início a gente teve muito problema, porque as empresas, quando a gente fala de bebidas quentes, elas são importadas, né? Não são produzidas no Brasil, né? O uísque não é brasileiro, né? Uhum. Tem uísque brasileiro, mas não é esse que a gente vende mais, né? Então, em grande quantidade. Então, nós tivemos que, muitas dessas indústrias, com medo de tudo que estava acontecendo, desviava a produção para onde não tinha Covid, né? Ou pelo menos onde ainda não tinha chegado. Então, a gente experimentamos problemas de fornecimento. Então, foi um momento difícil, né? E depois, agora, com a volta das cadeias também, você predizer demanda também não é tão fácil, porque você teve ajustes de demanda em algumas categorias que você também teve que aprender. Então, acho que essa é uma complexidade grande. A outra complexidade foi trabalhar naquele momento, né? No momento em que você tinha que cuidar, né, sem dúvida nenhuma, da segurança das pessoas e, ao mesmo tempo, você tentar servir o cliente. É claro que não foi com a mesma produtividade que você tinha antes, quando a gente pensa nos nossos armazéns, na nossa distribuição, na nossa transferência. Então, foi assim, um momento muito difícil, né? Complexo do ponto de vista... ele agregou uma complexidade normal, né? Que a gente já tem em logística, né? Logística é muito processual, né? Além de ser processual, de certa maneira, é muito regulada, né? Ou regulada, talvez muito seja exagero da minha parte, mas ela é regulada, né? E a gente tem, além disso, a complexidade local, né, brasileira, que é a complexidade do formalismo tributário, não só o tributo ser pago, mas as obrigações acessórias, né? Então, isso tudo tornou a operação, trouxe um pouco mais de estresse, né, de pressão sobre a nossa operação do dia a dia. Os 3 últimos anos, sem dúvida, foram anos bem desafiantes, né? Da mesma forma para as tecnologias que suportam, né? A gente teve o nosso primeiro episódio de todos aqui no Log Talks. Caso você não tenha assistido, faça isso. É um episódio com o Diego da Bayer, em que a gente falou sobre oscilação de demanda, né? Como para a Bayer isso é comum, né? Por conta de safra, entre safra, tem toda essa oscilação já quase que programada. Mas como para as empresas que trabalham em outros setores, essa oscilação da pandemia causou vários problemas, né? E para o suporte da tecnologia, da mesma maneira, né? Um aumento de demanda dos sistemas, um aumento de demanda dos softwares, um crescimento na procura por soluções mais adequadas para atender esse momento, também teve aí uma complexidade grande ampliada. Tem sim.
Eu acho que a Covid-19 ela foi um grande choque para nós em termos de ruptura, né? Mas ela não é um evento isolado. Ela teve uma intensidade atípica, né? Bastante singular nesse sentido. Mas quando a gente pensa recentemente no canal de Suez e outros eventos disruptivos que nós tivemos, eu tenho a impressão de que com o crescimento do consumo, da população e do consumo no mundo, nós estamos levando os sistemas logísticos a um ponto de quase estresse que faz com que as rupturas passem a se tornar mais frequentes. Então, eu acredito honestamente que esperamos que não com a dimensão da pandemia de coronavírus, mas eu acredito que outras rupturas virão, né, e seguirão, né, seguirão ocorrendo de uma forma praticamente sistemática. Nós temos o efeito guerra, né? A guerra da Ucrânia é excelente, né? E o quanto que isso impactou, né, o mercado de grãos e tudo mais, né? Então, na ótica de software, de tecnologia, eu penso que nós podemos ajudar, e nós estamos investindo muito nisso, com inteligência artificial, com ferramentas de análise, porque se nós conseguirmos, de toda a complexidade da operação diária de uma cadeia de suprimentos, resolver de forma automática ou semiautomática 90%, 95% aquilo que é repetitivo e chamar a atenção dos gestores para apenas as exceções, de alguma forma nós estamos ajudando as empresas a tratarem essa nova realidade de escala e de volume com um pouco menos de recursos envolvidos, digamos assim, sob o ponto de vista analítico e humano. Aí eu acho que esse papel a tecnologia pode fazer de realmente ajudar as empresas a olharem para aquilo que é essencial. Qual que é a disrupção do momento, né? Qual que é a ruptura do momento que requer a minha atenção, enquanto o resto a gente toca de uma forma mais ou menos automatizada. Tem um critério aí que também aumentou bastante as operações logísticas nos últimos anos, que é a omnicanalidade, né? Antigamente, lá há 70 anos, no início da história do Martins, a gente tinha uma realidade de pontos de contato com o cliente, de necessidade de agilidade diferente, a logística não era um diferencial tão intenso quanto é hoje, né? A logística se tornou esse diferencial, as pessoas compram o que chega mais rápido, muitas vezes em detrimento ao valor que elas vão dedicar àquele produto. Então, a omnicanalidade também trouxe uma complexidade, né? Dentro da Martins, como é que vocês entendem isso? Assim, como é que as estruturas se dividem? Dentro do armazém, há essa integração entre todos esses negócios, todos esses pontos? Isso é um desafio? Isso é mais complexo a cada dia? Então, quando a gente olha o Martins, a beleza do Martins é a gente compartilhar uma infraestrutura, né? Então, quando eu penso no Martins, basicamente, e eu acho que isso é bom também explicar um pouco, nós temos 3 verticais de negócio, uma vertical varejo alimentar e farma. Então, basicamente, ela é dedicada a suprir o mercado de supermercados até 5 checkouts e farmácias independentes, né? Aí depois nós temos eletro a gente está falando de pequenas lojas de eletrodomésticos, estamos falando também de lojas de informática, né? E depois nós temos o que a gente chama de material de construção e agroveterinário, que são lojas de material de construção, lojas de produtos agroveterinários, né? E até dentro disso também você serve um pouco aquele produtor rural também, né? Então, assim, quando a gente olha isso, e esses clientes, eles são atendidos por 3 canais distintos, né? O nosso representante comercial, nós temos uma força de venda de 4.500 representantes comerciais, nós temos um app, então ele pode colocar ele pode fazer o pedido dele num app, ou ele pode fazer o pedido dele também via um e-commerce, né? Via um website, ou ele ainda pode uma loja eletrônica, ou ele ainda pode também falar com um televendedor. E, ao mesmo tempo, ele pode começar a operação de um jeito e terminar de outro. Ela pode começar, consulta preço, etc. E depois fala, não, mas agora eu quero terminar a operação com um representante comercial porque eu quero falar com alguém. Então, tudo é possível, né? E aí, depois disso, eu tenho o quê? Eu tenho também a infraestrutura toda de atendimento a esse cliente pós-venda, etc. E, finalmente, eu tenho o nosso armazém. É muito complexo, muito, muito, esse muito armazém, complexo. ele tem que lidar com ordens colocadas, originadas diferente, ordens que são também... Nós temos... tem um outro canal que eu esqueci de falar, que é o eFácil.
efácil.com.br, que é o nosso e-commerce pessoa física. Então, esse armazém atende todos eles, né? Então, por isso que a gente tem linhas de fracionado, não só para atender a pessoa jurídica, que também pede unidades, a gente pede unidades, né? Ou pede itens individuais, mas também para atender a pessoa física, né? E tudo isso é servido por um armazém, não só um armazém, são vários armazéns, mas por aquele armazém, né? Então, ele pode... os nossos armazéns, eles estão... Cada um deles, dos grandes armazéns, eles estão dedicados a uma região, a alguns estados, né? De tal maneira que a gente cobra todo o estado. Isso tem o aspecto geográfico, não só geográfico, mas também o melhor eficiência tributária, né? A gente leva as duas coisas em conta, né? Então, o armazém ele trabalha para poder atender esse número de clientes distintos que tanto compra um whisky, como compra também um enlatado, seja uma ervilha, como ele também compra um carrinho de mão e compra uma geladeira, né? E compra uma telha, né? Então, essa é a nossa logística. Não é uma logística tão simples. Quando você vai ver o nosso armazém, ele é um armazém um pouco mais complicado, porque é muito fácil ser produtivo quando você tem tudo uniforme, né? Não é tão simples, é uma gentileza da sua parte. É muito complexo, né? É verdade. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que esse é o ponto. É uma operação que ela por si só já é mais complexa, né? Uhum. A gente, nas nossas conversas aqui, pré-gravação de bastidores, você trouxe um ponto que é muito interessante, que é como é importante prezar muito pela eficiência desses espaços, por serem muito complexos, mas também é preciso não abrir mão da flexibilidade, e que essas duas vias, elas precisam andar paralelas, mas que elas raramente vão convergir para uma só, né? Queria que você explicasse um pouco da onde que vem essa sua percepção. Tá. Na realidade, e isso é uma realidade, quando a gente fala em eficiência ela não abre muito espaço para exceção, né? Na realidade, você é eficiente, você tem processos bem definidos, sistemas funcionando o tempo todo, né? E processos que são extremamente repetitivos, né? Então, você não pode ter parada, você não pode ter interrupções, né? Para poder pensar, não, dessa maneira eu vou fazer um atendimento tailor-made. Não existe isso, né? Então, isso é muito difícil, porque o que a gente está buscando o tempo todo é eficiência. No entanto, claro que a gente tem que pensar como é que eu posso também, de certa maneira, ser um pouco flexível, né? Porque imagina, né? Eu tenho que atender pessoa física e atendo pessoa jurídica. Eu vou dar um exemplo que, não me leva a mal, mas, por exemplo, para vender para pessoa física, Uhum. né? Eu vendo um whisky, um Johnny Walker Blue Label, Uhum. né? A gente já teve caso do Blue Label chegar numa embalagem de camisinha, né? Porque na realidade era a caixa que tinha uma master caixa, né? Que o cara colocou lá dentro. Não é muito legal na pessoa física você receber isso, né? No seu... Mas, por exemplo, isso para pessoa física. Para pessoa jurídica não tem problema. O que o cara vai fazer com aquela caixa? Abrir e jogar fora. Pensa bem, nós fazemos isso porque nós reaproveitamos essas caixas. Uhum. Justamente para pegar caixas que... Não fazer mais caixas, né? Porque... Sustentabilidade, caixa, claro. né? Tem um aspecto economia, mas tem um aspecto sustentabilidade também, né? Mas a gente tem que fazer... A flexibilidade nesse momento é importante, porque, olha, a pessoa física... Não, a caixa tem que ser uma caixa um pouco diferente, né? Mais neutra. Não pode ser uma... né? Tem que pensar, a mesma coisa vai... Então, assim, são coisas que você tem que pensar na hora, né? Ou ter algum tipo de flexibilidade, mas é difícil, né? Numa operação grande, em que você preza pela eficiência, a flexibilidade, ela tem que haver, mas ela tem que ser pontual e ela não pode ser uma realidade sempre, né? Uhum. Na Korber a gente fala muito de flexibilidade, né? De como a gente tenta entender e como a gente consegue adaptar as nossas soluções. Não só essa flexibilidade que o Rubens trouxe, de um processo que pode ser um pouco mais flexível, mas também a flexibilidade de infraestrutura dos clientes, né? Isso que nós comentamos aqui no nosso primeiro episódio,
de um CD ter um tipo de tecnologia, uma esteira, no outro CD não tem essa mesma esteira e elas rodam, né, perfeitamente na mesma solução. Como é que você vê essa relação entre eficiência e flexibilidade e como é que a gente tenta aplicar isso? É bem interessante o exemplo, eu acho que é um exemplo, embora anedótico, né, digamos assim, mas ele mostra que um consumidor exigente que compra aquele whisky, ele espera ter uma experiência e às vezes ele pode se incomodar, né, com uma coisa como essa. É muito interessante. Eu vejo que o Martins já é multicanal antes do termo multicanal ser cunhado, né? E é natural uma empresa como o Martins que olha, e qualquer empresa que olha para o cliente acaba criando internamente soluções para atender o cliente, focar no cliente. E depois o mercado vai tentar entender o que está acontecendo e vai cunhar termos, né, para definir aquele conjunto de práticas, como é o caso da omnicanalidade. Depois há uma evolução natural, né, ato contínuo. Então agora temos um conceito e esse conceito vai evoluindo, a expectativa do consumidor vai evoluindo, como nesse exemplo, e as coisas vão acontecendo, né? Eu acredito que na logística a gente fala muito de trade-offs, né, da lei das compensações, né? Então, flexibilidade versus eficiência. Concordo plenamente com o Rubens, a eficiência ela está na especialização do processo repetitivo e não tem jeito de ser diferente, né? Em algum ponto, nós temos que cruzar as linhas, né, da quanto que a flexibilidade impacta a eficiência, quanto que a flexibilidade, por outro lado, é importante para o cliente, tratar essa exceção ou tratar essa peculiaridade de que o cliente e-commerce exige uma embalagem um pouco diferente, né? E ponderar realmente essas duas curvas e chegar na decisão ideal. Aí entra a informação. Para eu conseguir fazer essa análise, eu preciso ter muita informação. Informação de número, de resultado, informação efetivamente de margem, de contribuição, etc. e tal, né? Eu acho que a tecnologia pode ajudar um pouco nesse sentido, né? E em algum momento, como é esse caso de novo, se esse canal e-commerce passa a ser um canal importante, interessante, como eu creio que ele está passando a ser para essa operação do Martins, nós temos que abraçar essa exceção e criar um processo ao redor dela, de tal forma que ela já deixe de ser uma exceção, eu abro mão talvez um pouco da eficiência nesse processo desse canal, mas eu formalizo e estruturo, para também não ter que a cada vez escalar, chamar o supervisor, chamar o gerente, o que eu faço agora? O que eu faço? Não, agora já temos um processo, sabemos que estamos abrindo um pouco mão, fizemos as contas da eficiência, fizemos as contas e nesse processo específico a margem do e-commerce deveria então ser tal que me permite tratar isso dessa forma e aí a gente segue adiante, né? Talvez seja um pouco nessa linha assim que nós da tecnologia vemos sempre na ótica do processo, né? Uma coisa que você falou, Elcio, eu tenho que concordar, uma mudança grande que a gente está fazendo nos últimos anos, que a gente chama de logística 4.0, a gente está tirando um pouco. Antes a gente montava, o caminhão saía com as cargas montadas já, né, para o próximo, para o transit point, né? Hoje a gente está fazendo um pouco diferente. A gente faz um macro pedido, tudo que aquela região está pedindo, né? E cada item, papapá, a gente manda para o caminhão, e aí a gente pode redimensionar, pode ser uma carreta e tal. A frequência, ela também muda, porque na realidade o cara vai mandando, porque eu monto isso no armazém, à medida que vai chegando, e formou carga, eu mando para aquele local, e lá está sendo feita a separação. De tal maneira que onde eu tenho o CD grande, a movimentação não para, e aí eu transfiro para a ponta, em locais menores, a separação. E tem sido um sucesso. Perfeito. Tem sido um sucesso. Uma mudança muito grande para nós de paradigma. E isso, inclusive, eu acredito que a gente vai necessitar de menos espaço físico nos grandes armazéns. Isso vai poupar, vai permitir que eu possa armazenar mais, porque está saindo mais rapidamente o produto de lá e indo para os locais que vão ser distribuídos, né, para os armazéns menores. Perfeito. Eu não sei qual é o índice de cancelamento, mas deve haver algum índice de cancelamento de pedido e essa postergação da agregação de valor que custa, né, para o último momento possível, nos casos de cancelamento, faz a empresa economizar dinheiro também. Sem dúvida, sem dúvida. Excelente. Esse é um exemplo que mostra como é possível
né? Aliar as duas coisas até transformar um processo que antes era considerado flexível num processo contínuo, né? Num processo de inovação e de melhoria contínua. É assim que a gente vai ampliando as nossas possibilidades de margem, de resultado, né? Terminamos. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito interessante a gente conhecer um pouco mais sobre o Martins, entender um pouco mais sobre esse negócio que é tão apaixonante, como você mesmo, você mesmo usou o termo, né? E dá para ver como você fala com paixão desse negócio. E é muito bom saber que a Körber, né, está junto com a Martins, então... E há muito tempo, né? Há muito tempo, exatamente. E a gente colabora, né? A gente colabora. Essa parede nós já derrubamos, né? Essa muralha. Isso mesmo. Incrível, muito obrigada. E muito obrigada a você que acompanhou esse terceiro e último episódio da temporada com o Martins. Nós temos outras 2 temporadas disponíveis, tanto no Spotify quanto no YouTube. Acompanhe as nossas conversas, que logo tem mais Log Talks e mais especialistas aqui trocando conosco. Muito obrigada e até logo.